Após herdar um império atacado por bárbaros e dividido por imperadores rivais, um homem alcançou a vitória. Seu nome era Constantino. Lutando sob a bandeira de um novo deus, ele trouxe unidade a um império dividido. Mas com exércitos derrotados e imperadores assassinados por bárbaros, Roma estava à beira de um desastre. Em meio ao caos, surgiram dois líderes, um no império e outro nas fileiras inimigas. A luta deles revelou uma guerra interna no império. Roma, ascensão e queda de um império. O general bárbaro. Germânia, 371 d.C. Nos limites do império, os soldados romanos defendiam as aldeias da fronteira. Um menino chamado Estilicão viu orgulhoso seu pai marchar entre eles. Estilicão era filho de um casamento misto, por assim dizer. Ele tinha um pai vândalo e uma mãe romana, e isso significava que ele cresceu em um tipo de contexto que era meio bárbaro e meio romano. Isso não era incomum para as pessoas desse período, especialmente para os militares. Estilicão sonhava em ser um soldado como o pai e lutar para proteger o império. Nessa época, uma grande porcentagem dos oficiais do exército era, como se diz, de ascendência bárbara. Esses homens subiram na hierarquia e na geração seguinte tornaram-se generais. À medida que tribos ferozes invadiam o império, Roma dependia cada vez mais dos mercenários bárbaros. Sob pressão para proteger suas fronteiras, o império dividiu-se em dois. O ocidente era defendido pelo imperador Valentino, em Roma, enquanto o imperador Valens defendia o oriente em Constantinopla. Mas em 378 d.C., um inimigo selvagem atacou a cidade de Adrianópolis. Eles eram os godos e queriam as terras de Roma. Seu objetivo era destruir as forças romanas e para isso usavam o fogo, pois sabiam que os romanos, vestidos com armaduras pesadas, logo sucumbiam ao calor da batalha. Os godos eram muito numerosos e também tinham muito por que lutar. Eles haviam sido maltratados pelos romanos e vendidos como escravos. Não tinham nada a perder. Na Batalha de Adrianópolis, os soldados do imperador Valens não foram páreo para os incansáveis guerreiros bárbaros. Eles atacaram e todos foram empurrados para a direita. Os romanos sempre iam para a direita porque queriam manter o ombro direito sob o escudo do companheiro. Muito bem, isso se acelerou, todos ficaram ao redor do imperador, que ficava na extrema direita, o ponto de honra, e os homens não se moveram. Houve uma aceleração e um processo de compactação. Os godos saíram dessa formação circular, cercaram os romanos e os mataram. O próprio imperador Valens caiu no campo de batalha e teve de lutar por sua vida. Ele logo perdeu a luta e seus soldados bateram em retirada. Quando um exército antigo fugia, sempre havia uma carnificina. O que tornou Adrianópolis ainda pior foi que o exército romano estava parcialmente cercado. E nem todos podiam correr, e na pressa para fugir, os soldados romanos acabaram matando uns aos outros, tropeçando uns nos outros e morrendo sufocados em uma grande confusão. 2/3 do exército romano foram mortos. O historiador Ammianus Marcellinus descreveu a carnificina. Flechas traziam a morte por todos os lados e sempre atingiam o alvo com efeitos fatais, pois não podiam ser vistas enquanto voavam.
A Batalha de Adrianópolis marca uma virada na história romana. Uma virada da qual o Império não pôde retornar. O exército estava destroçado e não havia como reconstruí-lo, a não ser recrutando os próprios bárbaros. Constantinopla, 382 d.C. Teodósio, o novo imperador do Oriente, convidou os godos para um banquete e lhes ofereceu terra em troca de serviço militar. Estilicão, que aos 20 e poucos anos já era um general romano, estava a seu lado. Sejam bem-vindos. Estilicão era meio bárbaro, por assim dizer. Ele era meio vândalo e meio romano. E, como era comum para tantos homens mestiços, ele sumiu na hierarquia militar. O imperador Teodósio confiou a Estilicão as negociações com os godos que planejava usar como mercenários. Bom, vamos conversar. As condições que os godos conseguiram com Teodósio foram muito incomuns porque os deixaram em uma posição mais forte do que eles poderiam ter esperado. O mais importante foi não terem se rendido. Os godos que tinham lutado contra Teodósio foram colocados em uma região. E isso aconteceu sem que fossem submetidos ao controle romano. Estilicão intermediou o acordo. Em troca da terra, todo o exército godo concordou em lutar junto aos soldados de Teodósio. Embora Estilicão fosse meio bárbaro, Teodósio confiava nele como em um filho. Bom, vamos conversar. Estilicão era bom no que fazia, ele se distinguia e chamou a atenção do imperador. E assim, ao subir na hierarquia, foi cada vez mais alto e assim assumiu o comando de um grande contingente do exército. Muito bem, pode continuar. Mas a posição de Estilicão não o colocava na linha de sucessão. A honra cabia aos filhos biológicos do imperador, Arcádio e Honório, que nasceram em Constantinopla em 384 d.C. Mas Estilicão desfrutava uma conexão real. Estilicão era, na verdade, um parente próximo do imperador Teodósio. Ele havia sido escolhido dentre muitos generais semibárbaros ou bárbaros como um futuro líder. Tanto assim que o imperador Teodósio casou sua própria sobrinha com Estilicão e esse casamento foi um ponto central para fortalecer o relacionamento de Estilicão com a Casa Imperial durante toda a vida dele. Embora escolhido pelo imperador para liderar, o poder de Estilicão sempre seria limitado. Como um bárbaro ou meio bárbaro, não havia como ele ser imperador e ponto final. Porém, o imperador Teodósio sabia que podia indicar seu general de confiança para resolver o maior problema do Império do Oriente, os godos. Para reforçar o novo tratado do imperador Teodósio, meninos godos foram enviados a campos de treinamento do exército romano. O que fica claro é que não eram realmente cidadãos romanos, mas que eram obrigados a servir no exército romano quando o imperador os convocasse para isso. Como braço direito de Teodósio, Estilicão garantiu que os jovens godos fossem bem treinados e leais. O talento natural de um deles, cujo nome era Alarico, chamou a atenção de Estilicão. Faça como ele. Alarico deve ter nascido no Império Romano. E é muito provável que tenha sido criado no Império com plena consciência de como era a carreira militar romana. Estilicão tomou Alarico sob sua proteção, sem imaginar como seus destinos estavam ligados. Com um pouco mais de treino, você vai conseguir. Na década seguinte,
O Império do Oriente ficou mais forte sob a influência conjunta de Estilicão e do imperador Teodósio. Mas sua autoridade ficou em perigo quando uma traição na Gália abalou o Império do Ocidente em 392 d.C. Enquanto dormia, o imperador Valentiniano II foi assassinado por seu guarda Arbogasto, que depois disfarçou seu crime como se fosse suicídio. O imperador era o símbolo do próprio Império Romano. E, assim, a morte de alguém ao redor de quem o Estado estava estruturado simbolicamente foi um enorme golpe psicológico. Ainda pior, o Império do Ocidente e seu exército foram controlados pelo ambicioso Arbogasto, e o usurpador também ameaçava o Império do Oriente. Constantinopla, 394 d.C. Sem perder tempo, Teodósio levou seu exército para o oeste a fim de confrontar o usurpador. Estilicão recebeu a missão de preparar as tropas para a batalha. Estilicão era o mestre dos soldados na Trácia e estava no comando de um grande contingente do exército de Teodósio na época. Estilicão recrutou Alarico, que se tornaram chefe godo, e seus homens para lutar com os romanos. Cerca de um quarto do exército romano era composto de mercenários bárbaros. Os romanos dependiam extremamente dos soldados bárbaros e da liderança bárbara, a tal ponto que isso podia se tornar muito perigoso para o Império. O imperador Teodósio reconheceu o perigo e criou um plano para destruir o usurpador Arbogasto e enfraquecer os godos de um só golpe. Em 394 d.C., Teodósio liderou seu exército junto com os soldados godos de Alarico contra o exército do Império Romano do Ocidente, comandados pelo traidor Arbogasto. A batalha aconteceu em 394 d.C., às margens do rio Frígidos, na Eslovênia atual. Ao se confrontar com o exército de Arbogasto, o imperador Teodósio ordenou que Alarico e os godos lutassem primeiro, preservando os soldados romanos. Ele os colocou deliberadamente na linha de frente para o primeiro combate, sabendo que essa era a posição mais perigosa. Ele provavelmente esperava que muitos deles morressem, se possível, e ainda assim conseguisse vencer. Os godos lutaram pela vida, mas as forças de Arbogasto, sedentas de sangue, estavam vencendo. Quando a derrota parecia iminente, o clima mudou repentinamente. Aconteceu que, do modo que as tropas estavam alinhadas, o vento começou a soprar forte contra as forças de Arbogasto e a favor das tropas de Teodósio. E as flechas lançadas pelo exército de Arbogasto não conseguiam atingir nem tinham efeito sobre o exército de Teodósio. Com essa vantagem, o imperador Teodósio derrotou Arbogasto facilmente. Entretanto, ele fizera um inimigo novo e perigoso. Enquanto Alarico procurava sobreviventes entre os godos, a traição de Teodósio ficou clara. Os godos foram colocados na linha de frente e usados como bucha de canhão ou escudo contra mísseis das tropas de Arbogasto, e Alarico deve ter ficado furioso. Alarico nunca mais permitiria que seu povo fosse usado para a glória de Roma. Teodósio, fortalecido pela vitória, reuniu o império sob seu governo.
Alarico e os godos passaram a atacar os Balcãs em busca de alimento e riquezas. Balcãs, 394 d.C. Ali, fazendeiros romanos estavam vulneráveis e despreparados para a ira dos godos. Alarico precisava da colheita deles. Vamos! Alarico não tinha nada em que se apoiar para sustentar seu povo. Ele não tinha acesso a impostos locais, também não tinha acesso a celeiros e não podia alimentar seu povo. Alarico estava determinado a alimentar seu povo com os grãos de Roma. E os soldados romanos nos Balcãs pouco podiam fazer. Animados com a vitória, os godos aclamaram Alarico como rei. Eles foram o primeiro povo bárbaro a criar um reino no interior do Império. Alarico foi muito importante porque ele forjou uma unidade política para os godos e transformou um bando de guerreiros em um povo. O reino godo de Alarico não foi combatido porque o Império enfrentava outras rebeliões. Vamos! Em 395 d.C., com a morte do imperador Teodósio, o Império foi dividido. O adolescente Arcádio era imperador do Oriente em Constantinopla, e Honório, com 10 anos, era o imperador do Ocidente em Roma. Roma, Itália, 395 d.C. Estilicão não foi esquecido e se tornou protetor e mentor de Honório, o menino imperador. Faça como ele. Quando Teodósio ficou doente, ele procurou Estilicão em busca de apoio e disse a Estilicão, segundo contam algumas versões, que queria que ele fosse o regente de Honório. Sem experiência na arte da guerra, o jovem Honório dependia da orientação de Estilicão. Estilicão tinha um relacionamento de tutor, um tipo de relacionamento de padrinho com esse menino. Eu acho que Estilicão sempre viu Honório como seu próprio filho. Mas Honório era um aluno desinteressado. Estilicão ficou atento a ele, pois sabia que o futuro do Império dependia de seu controle sobre o menino. Com um pouco mais de treino, você vai conseguir. Mas você está indo bem, não desanime. Em 397 d.C., Estilicão aumentou seu poder sobre Honório, casando sua filha com o jovem imperador. O que ele realmente desejava era que seu neto fosse imperador, porque casou sua filha mais velha, Maria, com Honório. Ele queria que o filho de Honório, ou seja, seu neto, fosse imperador, pois esse era o único modo possível para que ele tivesse uma influência familiar direta sobre o próximo imperador. Os convidados ficaram escandalizados com a união do sangue real com o de um bárbaro. Mas Estilicão nem percebeu, pois se sentia totalmente romano. Porém, o poder de Estilicão em Roma não se estendia ao imperador Arcádio em Constantinopla. Arcádio, aos 19 anos, desfrutava os prazeres do quarto imperial e deixava as questões do Estado para seus conselheiros. O fato é que Teodósio, se estivesse vivo para ver os seus filhos tentando agir sem sua presença, teria ficado muito decepcionado, sem a menor dúvida. Arcádio concedeu a honra do cargo de cônsul a seu chefe de gabinete, o eunuco
Eutrópio. Um eunuco como cônsul equivale a eleger uma atriz pornô como presidente dos Estados Unidos. Isso é algo tão além do impensável que as pessoas nem podiam acreditar. Um cônsul eunuco foi um escândalo. Mas o que provocou o ódio de Constantinopla foram os planos de Eutrópio para negociar com os godos. Por 3 anos, Alarico e os godos atacaram os Balcãs, pressionando o imperador Arcádio a lhe dar as terras de que seu povo tanto precisava. Em 397 d.C., o imperador Arcádio convidou Alarico a ir a Constantinopla. Mas indiferente à política, o imperador deixou as negociações a cargo do eunuco. Eutrópio firmou um acordo entre o Império do Oriente e Alarico. E Alarico, o líder godo, certamente viu nisso uma enorme vantagem, especialmente a possibilidade de ser capaz de obter provisões e potencialmente terras no Império do Oriente. Em troca, Alarico prometeu que os godos lutariam de novo pelo Império do Oriente. Mas o povo ficou revoltado com o acordo. Os godos tinham enfrentado os romanos em batalha e, na verdade, derrotado os romanos nas batalhas. Os romanos, portanto, tinham muita raiva, nem um pouco disfarçada, e ódio pelos godos. Com ódio dos antigos inimigos, o povo não ficaria satisfeito até que as ruas de Constantinopla fossem lavadas com o sangue godo. Em 397 d.C., o imperador Arcádio, aconselhado pelo eunuco Eutrópio, firmou um tratado com Alarico, o godo. Mas o ódio contra os bárbaros espalhou-se pela cidade. Constantinopla, 399 d.C. 2 anos depois desse ultraje público, Eutrópio foi preso. Seus rivais diziam que sua desgraça acalmaria rapidamente a multidão raivosa. O problema foi causado, é claro, porque seu poder o tornou impopular e ele tinha inúmeros rivais no controle da corte imperial. E uma das coisas que eles exploraram foi sua disposição para negociar com os bárbaros e também com os godos. Eutrópio foi exilado e depois executado. Mas isso não acalmou o povo, que se revoltou e massacrou todos os godos da cidade. É muito difícil, em qualquer época, entender as causas da tensão étnica. É bem claro que os romanos se ressentiam dos bárbaros que estavam invadindo seu território, mas as emoções romanas contra os bárbaros eram mais profundas que isso. Havia uma rejeição intensa a qualquer coisa vinda dos bárbaros. A violência contra seu povo mostrou a Alarico que o tratado era impossível, pois o ódio era intenso demais. Desesperado, Alarico levou seu povo para a Itália, esperando firmar um tratado favorável com o general Estilicão. Mas logo, uma nova força ameaçou os godos e Roma: os hunos. Arrasando as aldeias nos limites do império, os hunos atacavam e destruíam tudo à sua frente.
Os hunos vinham para o oeste à procura de pastos mais verdes, por assim dizer, e obrigavam as várias tribos alemãs, as tribos nômades e as tribos sedentárias a abrir caminho. Os hunos eram rudes e cruéis, e ninguém queria ficar perto deles. Mas no que nos interessa, eles estavam empurrando todos à sua frente como uma onda na frente de um barco, e as pessoas tentavam sair do caminho deles. Os que não conseguiam fugir eram mortos com precisão brutal, pois os hunos não deixavam sobreviventes. A invasão dos hunos empurrou as outras tribos para o território romano. E quando o imperador Honório mudou a capital do império para a bem protegida cidade de Ravenna, as aldeias indefesas do norte da Itália foram devastadas pelos bárbaros. O exército romano estava vulnerável. Temos que fazer algo. Nos hospitais de campanha, o número de soldados feridos aumentava todos os dias, enfraquecendo ainda mais o exército. Calma, você vai se salvar, calma. Acho que esse foi um dos problemas principais de Estilicão. Ele não tinha um exército adequado e isso se tornou um grande problema no Ocidente durante o século V. Não havia um exército permanente, algo acontecia e eles simplesmente recrutavam. Senhores, reúnam todos os mercenários que puderem e partam para o campo de batalha o mais depressa possível. A cada soldado perdido, Estilicão ficava mais desesperado. Calma, você vai se salvar, calma. Para defender a Itália, ele precisava de mais tropas. E para reaver o resto do império, precisava de mais soldados. Isso acontecia porque boa parte do Império do Ocidente não estava sob seu controle. Nós precisamos de mais ajuda aqui. Estilicão era meio bárbaro e seu controle sobre o exército enfraquecia. Por isso, ele procurou a única pessoa que podia conseguir mais soldados: Alarico, o rei Godo. Em 406 d.C., Estilicão foi ao acampamento de Alarico em Illyricum, atual Sérvia, com um acordo. Alarico, ansioso por um tratado com Roma, deu boas-vindas a Estilicão, que levava ao velho amigo um presente para facilitar sua missão. Seja bem-vindo, senhor. Estilicão precisava muito de soldados. Não havia tropas romanas suficientes para proteger a Itália. E a única possibilidade eram Alarico e os godos. Isso é muito importante. Estilicão também ofereceu a Alarico uma posição que ele sempre quisera. Em 404, ele propôs que Alarico recebesse um comando romano e ele recebeu um comando romano para que Estilicão pudesse usá-lo no exército para capturar Illyricum, que seria usado como uma base. Estilicão precisava de Illyricum, onde poderia recrutar soldados, mas que pertencia ao Império do Oriente. Alarico concordou em entregar o local ao Ocidente, oferecendo uma espada a Estilicão como símbolo do tratado. Pegue, é para o senhor. Do ponto de vista de Alarico, isso foi muito bom. Ele precisava de algo para manter seus homens ocupados, para que eles não se dispersassem. Ele precisava de um modo de alimentá-los, para que não se revoltassem e também não o depusessem. Estilicão prometeu a Alarico que os godos seriam bem pagos por Honório, o imperador do Ocidente. Mais uma vez, os dois homens eram aliados. Isso Tem não certeza é que não será um problema? Sinto muito. Anos se passaram e Honório não cumpriu a promessa de Estilicão a Alarico. Estilicão viu que perdera a influência sobre o jovem imperador. Honório já era adulto e não precisava de tutor. A posição de Estilicão versus a corte de Honório, o círculo interno, estava muito difícil, porque, conforme Honório se tornou um adulto, sua corte foi
aos poucos afastando Honório da influência que Estilicão exercia. Não tem jeito, isso tem que ser feito. Fazendo intrigas contra os bárbaros, os conselheiros adiaram durante anos os planos de Estilicão com os godos. Isso é muito importante. Então, os godos acabaram exigindo o pagamento prometido. Estilicão precisou ir ao Senado romano e pedir aos senadores que aprovassem 4.000 libras de ouro para pagar os serviços dos godos. Ele teve de fazer isso até mesmo sob os protestos de Honório. Fica muito claro que os dois estavam se afastando nesse ponto. Isso vai ser necessário. Mas Estilicão avisou Honório que, se Alarico não fosse pago, os godos se revoltariam e o imperador talvez não sobrevivesse. E isso não pode acontecer. A princípio, Honório concordou, mas depois seu assistente pessoal, que se chamava Olímpio, disse que Estilicão estava tentando fazer isso para que pudesse colocar seu próprio filho, Euquério, no trono do Oriente. Eu vou pensar no assunto. Considere, por favor. Assustado e confuso, Honório acreditou em Olímpio e tomou uma decisão desastrosa para Estilicão e para o Império do Ocidente. Olhe, não confie nele. Enfrentando invasões bárbaras na fronteira, o general Estilicão fez um acordo para usar os soldados godos. Mas Olímpio, conselheiro do imperador Honório, fez com que o imperador se voltasse contra Estilicão. Soldados, eu vim aqui para dizer que esses bárbaros não podem nos comandar. Olímpio e seus oficiais incitaram o exército a se revoltar contra o general Estilicão. Assim, Olímpio começou a espalhar todo tipo de boatos e rumores entre os soldados. As tropas acabaram se rebelando em agosto e clamaram pela morte de Estilicão. Ele deve morrer! Isso vai ser necessário. Influenciado por Olímpio, o imperador Honório emitiu um decreto contra Estilicão. Muitos conselheiros de Honório manipulavam seus medos, sugerindo que Estilicão queria o trono para si mesmo ou para o seu filho. E a mente do imperador foi envenenada contra Estilicão, que foi declarado inimigo público. Muitos de seus partidários foram massacrados nas cidades italianas. O ódio étnico explodiu entre a população. O historiador Orósio escreveu: Estilicão foi abandonado pelos vândalos, que fugiram de modo covarde e traiçoeiro. A violência racial foi brutal e as vítimas logo eram subjugadas. Determinados a livrar o império de todos os bárbaros, os romanos procuraram o general. Os soldados romanos enraivecidos e sedentos de sangue encontraram Estilicão em uma igreja de Ravenna. Estilicão fugiu para uma igreja e tentou escapar ao decreto, sabendo muito bem que isso significaria sua morte, mas recebeu plena garantia de que apenas seria preso e não executado. Apesar de suas suspeitas, Estilicão decidiu se entregar. Não se preocupem, irei com vocês. Ele estava em posição de assumir o poder se quisesse. Mas foi um servo leal da família imperial por toda a vida. Mesmo no final, quando foi traído pelo mestre, a quem serviu por toda a vida, ele se recusou a se rebelar e também resistir. E isso certamente evitou uma guerra civil na Itália. Fora da igreja, entre os soldados, Estilicão encontrou Olímpio, que o esperava. Imediatamente chegou um outro decreto ordenando a morte de Estilicão. Seus ajudantes e guarda-costas disseram que iriam atacar os que tinham sido enviados para prender Estilicão, mas ele, de um modo muito nobre, concordou em se entregar e ser morto para que não houvesse mais problemas.
Estilicão foi despido dos símbolos que o identificavam como general romano. O próprio Estilicão é uma figura trágica. Ele poderia ter se rebelado facilmente ao enfrentar a hostilidade do imperador. Mas, em vez disso, ele se entregou. Ele deixou a igreja onde buscar abrigo e foi tranquilamente para a execução. O grande general bárbaro morreu enquanto os soldados celebravam. Sua morte impeliu a multidão, que não se satisfazia mais com gestos simbólicos. O ódio aos godos logo se espalhou de Ravenna para as cidades de toda a Itália. Os soldados romanos atacaram todos os godos, matando imediatamente 10.000 pessoas. Em resultado desse sentimento anti-bárbaro que surgiu no final da administração de Estilicão. O historiador Zósimo descreveu o massacre que aconteceu na Itália em 408 d.C. Os soldados lançaram-se sobre as mulheres e crianças bárbaras e, como se houvesse um sinal, mataram-nos e saquearam suas propriedades. Naturalmente, os godos que escaparam com vida desse massacre não estavam mais dispostos a se associar com os romanos e tinham um lugar fácil e rápido para ir, o exército de Alarico. 30.000 godos instantaneamente mudaram de lado e se juntaram a Alarico. Com a morte de Estilicão, o tratado com Roma, o dinheiro e as terras prometidas deixaram de existir. Alarico e seu exército foram até Roma para obrigar o imperador Honório a lhes dar o que desejavam. Alarico e seus guerreiros invadiram a Itália e sitiaram Roma em 410 d.C. Mas o imperador Honório, a salvo em Ravenna, recusou-se a negociar. Ravenna, 410 d.C. Honório e seu conselheiro Olímpio não se importavam com o povo de Roma. Então, o que aconteceu foi que Alarico tentou fazer todo o possível para que o governo de Honório concordasse em se sentar com ele à mesa, para negociar. Isto é, o que está acontecendo? Nós estamos destruindo a Itália. Tudo que eu quero é um comando. Algum lugar para levar o meu povo. Mas a corte não queria negociar. Isso vai ser necessário. Os senadores romanos insistiram que Alarico fosse atendido ou a cidade seria invadida. Na verdade, eles estavam negociando um resgate para a cidade. E o que concordaram em pagar parece muito. Vários milhares de libras de ouro. Honório zombou dos senadores, mas concordou e enviou uma mensagem a Alarico. Venha a Ravenna e resolveremos tudo. Porém, o imperador tinha outros planos para os godos. No caos depois da morte do general Estilicão, os godos sitiaram Roma. Para salvar a cidade, o imperador Honório concordou em negociar com Alarico. Alarico e seus guerreiros foram de Roma a Ravenna para negociar com Honório, em boa fé. Mas, no caminho, Alarico foi emboscado por um grupo de mercenários contratados pelo imperador. O fato é que, mais uma vez, os romanos mostraram que eles mal toleravam os bárbaros e que sempre que possível eles iriam massacrá-los ou colocá-los em uma situação difícil em que poderiam ser mortos. Enquanto seus homens caíam, Alarico percebeu que tinha sido enganado novamente pelo Império Romano. Essa é uma história de traição e de falta de honra na corte de Honório. Alarico era um homem muito honrado que foi enganado pelos imperadores. E a situação continuou.
Alarico desistiu de negociações pacíficas e ordenou que seus homens voltassem a Roma para destruí-la. Os godos atravessaram os portões de Roma em 410 d.C. e invadiram a antiga capital. Pela primeira vez em 800 anos, Roma foi saqueada. É importante perceber que Alarico não queria saquear Roma. Ele não queria que seus homens saqueassem a cidade. Essa foi uma decisão tomada pela frustração com o fato de que realmente 2 anos dedicados à negociação não tinham lhe dado absolutamente nada do que ele queria. E no final, ele não viu outra maneira de agir a não ser deixar que seus homens saqueassem Roma. Ao contrário dos romanos, que tinham massacrado milhares de mulheres e crianças, Alarico ordenou que seus soldados se contivessem. Alarico fez o que pôde para impedir que seus homens matassem indiscriminadamente ou fizessem prisioneiros. Durante 3 dias, os godos saquearam as riquezas de Roma, levando tudo o que conseguiam carregar. O saque de Roma foi devastador em termos das riquezas e dinheiro que foram retirados da cidade. E nós podemos ter certeza de que, mesmo contido, ainda assim, muitas atrocidades foram cometidas, não há a menor dúvida. Mas o efeito mais profundo foi psicológico. São Jerônimo, um cidadão de Roma, escreveu sobre a devastação. Minha voz está presa na garganta e, enquanto dito, soluços abafam minha fala. A cidade que conquistou o mundo foi conquistada. É tudo nosso! Peguem! 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 Ravenna, 410 d.C. O imperador Honório não fez nada depois do ataque ao coração do império. Ficou claro que a morte de Estilicão roubara ao império seu último grande líder. Honório, em certo sentido, era um prisioneiro da corte, um fantoche sozinho no palácio, rodeado por cortesãos, sem senso real do que acontecia no mundo ou de qualquer outra coisa. Ao ser confrontado por refugiados de Roma que pediam auxílio, o imperador ficou aborrecido e ordenou que a lembrança de seu fracasso fosse removida. Assim, ele não só se distanciava da realidade do governo, mas gradualmente ia perdendo a credibilidade do cargo. Muitos romanos perderam a fé na capacidade do imperador para defender seu povo dos inimigos. Esse medo era justificado. Os godos continuaram a atacar o exército romano e o imperador não pôde impedi-los. Os godos chegaram para ficar. O reino godo, que cresceu com os seguidores de Alarico, foi o primeiro sucessor de Roma no Ocidente. Foi a primeira parte do território romano a se separar e foi a primeira de muitas. Nos 40 anos seguintes, as tribos bárbaras continuaram a invadir as fronteiras vulneráveis do Império, ocupando grandes áreas de terras romanas. Essas perdas e a queda do Império foram previstas pelo general Estilicão, que tentou impedi-las a todo custo. E pagou com a própria vida. A trágica morte de Estilicão anunciou o terrível destino do Império Romano.